A pergunta é: de quem é o protagonismo no momento do parto? Da mulher, da equipe profissional, do estabelecimento hospitalar? Já parou para pensar nisso? Que de uns tempos para cá tudo virou uma certa disputa para saber quem de fato era o protagonista? A verdade é que se você tem medo de que vão ou pretendem ou já tiraram de amigas suas, conhecidas suas, familiares, o protagonismo no momento do parto, eu quero dizer que esse medo é um medo real, porque de fato isso deve ter acontecido. Muitas mulheres reclamam desse momento, né? Que elas são preparadas, enquanto estão ali na consulta, estão sendo ouvidas, e aí fazem um pré-natal, né? Chegam ali, inclusive, com o seu plano de parto, né? E tá tudo bem, a pessoa recebe o plano de parto dela e diz, ah, tá ok, tudo bem. Mas quando elas dão a entrada ali na maternidade, no hospital, tudo muda, sabe? Elas não são mais ouvidas, elas são colocadas em dietas, elas são colocadas numa posição vertical, abre para que ela solicite, nem solicita, né? Começa, né, uma invasão de toques e toques, né? E se for um hospital escola, a situação piora bastante. Você vê aí que quando ela reclama de dores, né? Porque o processo de parto é um processo de dor, né? Você tem ali a dor do corpo, que é a forma do seu corpo avisar que o nascimento está chegando. E aí muitas vezes reclamam, não, porque você está respirando errado. Você sempre está fazendo algo errado, sempre. É impressionante, né? Você está respirando errado, ou porque você não se cuidou, ou porque mandaram fazer e você não fez, né? Ou porque você não deu atenção ao médico. Sempre tá, mesmo que você tenha feito tudo certinho, muitas vezes o que você escuta é que você fez tudo errado. Você fez tudo errado, por isso que você está passando por aquela dor. E na verdade a gente não está fazendo as coisas erradas. A verdade, existe uma disputa que durante algum tempo, né, ela foi tirada, né, porque o protagonismo do parto sempre foi da pessoa gestante e do bebê. E aí passou durante muitos séculos aí sendo tirada dessa pessoa gestante. A mulher muitas vezes era considerada muito pouco, sabe? Era a pessoa que estava grávida do herdeiro, né? Na verdade, o herdeiro era até mais importante do que a pessoa gestante, viu, gente? Mas a gente não vai conversar sobre isso agora. Mas veja só, então, o protagonismo saiu da mulher gestante e do bebê e passou para hospitais, e passou para estabelecimentos, e passou para equipes, né? Ou profissionais. Tanto é que muitas vezes quando você entra dentro de uma maternidade hoje, alguns chamam você de cliente. Eu achei isso muito louco, né? Porque você deixou de ser a paciente, que já era um nome que eu não era muito feliz com ele, mas aí piorou, né? Eles agora chamam a gente de cliente. Olha só que coisa, né? E aí todo esse processo você vai perdendo a sua autonomia, né? Muitas mulheres elas entram ali e perdem completamente a autonomia. E eu sei que vai chegar gente aqui nesse vídeo e vai falar: "Ah, mas comigo isso não aconteceu. Comigo eu escolhi". Que bom, porque a ideia é essa mesmo. A ideia é que todo mundo seja assim, que a pessoa defina, que a pessoa converse antes, que a pessoa determine com a sua equipe, que a pessoa escolha a posição de parto, que a pessoa não tenha que ficar muitas horas no processo do trabalho de parto, que as pessoas sejam bem atendidas, que elas sejam alimentadas, que elas sejam respeitadas, que o seu acompanhante ele seja respeitado e faça parte do momento. Esse é o ideal. Esse é o ideal para o qual nós lutamos, trabalhamos e defendemos. Mas a realidade hoje no nosso país é que na maioria dos casos, não é em todos, na maioria isso não acontece. O que a gente vê é justamente essa quebra de autonomia do corpo da mulher quando ela entra em determinado estabelecimento. Ali eu tô falando de estabelecimento, eu tô falando de maternidades e hospitais, seja públicos ou privados, né? E aí quando você entra naquele lugar ali, você já coloca já uma via de acesso,
você já é muitas vezes remedicada, você leva vários toques, você é colocada de dieta até saber qual será o procedimento definido pela equipe, sabe? Colocam, às vezes até te dão medicamentos sem te dizer o que é, mas é tudo para te ajudar, apesar de você não ter nenhuma informação sobre o que está acontecendo ou muito pouca informação sobre o que está acontecendo. Então a gente sabe que isso tem mudado, mas a velocidade disso ainda está devagar. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente tem que entender que o protagonismo não é algo que se é doado. Do mesmo jeito que ele foi tirado, nós temos que resgatar esse processo de protagonismo do momento do parto. É um resgate, tipo, de quem é o parto? Quem vai nascer? Então, o parto tem como protagonista esse núcleo da pessoa gestante, do bebê, e que a gente inclui o companheiro que está ali com a gente, o companheiro. Tá entendendo? Que esse núcleo aí são protagonistas, não é o estabelecimento, não é a equipe, não é nada disso. E como é que a gente, quais são os instrumentos, né? Quais são os itens, vamos colocar assim, que podem nos ajudar a construir essa caminhada de protagonismo da pessoa que se perdeu dentro desse processo. Primeiro de tudo é informação. Informação é o primeiro item, ou o primeiro instrumento que toda pessoa gestante deve ter para construir esse parto respeitoso e digno que você merece. Segundo é um apoio, e eu chamo de uma rede de apoio, que essa rede pode ser as pessoas de sua confiança. Eu sei que a gente está falando aqui para uma sociedade que o número de mães solos tem crescido, mas você tem sim alguém que pode te ajudar ou alguém que pode ser esse teu apoio. E o terceiro que eu quero colocar aqui, além dessa rede de apoio e informação, é a gente ter uma equipe alinhada, porque a gente sabe que dentro dessa luta pela humanização e dentro dessa luta por um parto digno e respeitoso, nós temos sim muitos profissionais que escutam, que atendem, que veem as necessidades, que brigam para que esse parto seja exatamente como aquela pessoa gestante sonhou, deseja e trabalhou para que ele aconteça. Então você tem que ter esse tripé de informação, rede de apoio, uma equipe alinhada para que o parto aconteça como você deseja. E não seja esse momento de protagonismo dos outros, mas sim o seu protagonismo, né? Pensa comigo, o parto não é um espetáculo que você está sendo convidada a assistir. O parto é o seu momento, a sua experiência de vida que vai ficar para sempre. Então vamos trabalhar para que ela seja uma experiência boa, uma experiência respeitosa. Eu sou Elizabeth Lopes, eu sou doula e estou aqui para te ajudar nessa caminhada do básico de informações até o parto. Se você quer conversar sobre um tema, vem comigo para os próximos vídeos, né? E vamos trocar experiência, me segue nas outras redes sociais e principalmente vamos defender os partos dignos e respeitosos para toda pessoa gestante nesse país.